Olá, queridos! Estamos dando sequência à nossa série de exposições sobre razões que temos para crer na Bíblia, a Palavra de Deus. E desta feita estaremos abordando sobre um assunto importantíssimo, que é sobre a unidade na diversidade. Neste prelúdio, eu afirmo sem medo de errar que a razão da existência da Bíblia até os nossos dias só pode ser explicada como um milagre. Pois observe, há nela 66 livros, escritos por cerca de 40 escritores, cobrindo 16 séculos. E esses homens, na maior parte dos casos, não se conheceram, pois viveram em lugares distantes de 3 continentes, escrevendo em 2 línguas principais, que era o hebraico e o grego, e outras partes também em aramaico. E devido a estas circunstâncias, muitos dos escritores nada sabiam do que já havia sido escrito. Em muitos casos, um autor iniciava um assunto, séculos depois um outro completava com tanta riqueza de detalhes que somente um livro vindo de Deus poderia ser assim. Uma obra humana em tais circunstâncias seria uma Babel, podemos assim dizer, indecifrável. Mas agora vamos pontuar alguns pormenores dessa harmonia. Em primeiro lugar, os escritores da Bíblia, eles foram homens de todas as atividades da vida humana. Daí a diversidade de estilos encontrados na Bíblia. Alguns eram cultos como Moisés, Salomão e Paulo. Outros viviam em palácios como Isaías e Daniel. Mas outros eram iletrados como Amós e Pedro. Só que apesar dessa diversidade, quando examinamos os escritos desses homens, percebemos que eles se completam, tratando de um só assunto. Ou seja, o produto da pena desses homens, desses escritores, não produziram muitos livros, mas um só livro, poderoso e coerente. Em segundo lugar, as condições na composição dos livros da Bíblia não foram iguais. Alguns foram escritos em cidades, outros nos campos, em ilhas, palácio, em prisões e até mesmo no deserto. Por exemplo, Moisés escreveu o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, nas paragens solitárias do deserto. Jeremias nas masmorras, nas trevas. Davi nas verdes colinas do campo. O apóstolo Paulo, ele escreveu muitas de suas epístolas nas prisões. O apóstolo João, ele escreveu o livro do Apocalipse no exílio, na ilha de Patmos. Mas apesar de tantas condições, a mensagem da Bíblia sempre é única. O pensamento de Deus corre de forma uniforme e progressivo. É como um rio que, brotando da sua nascente, ele vai engrossando e aumentando as suas águas até tornar-se caudaloso. Da mesma forma, a mensagem da Bíblia tem essa continuidade maravilhosa. Em terceiro lugar, sabe as circunstâncias em que os livros da Bíblia foram escritos? Bem, esses 66 livros da Bíblia, também as circunstâncias em que eles foram escritos foram as mais diversas. Por exemplo, Davi, ele escreveu muito de seus escritos no calor das batalhas. Salomão, na calma paz. Há profetas que escreveram em meio a profundas tristezas, ao passo que Josué escreveu durante a alegria da vitória. Apesar dessa pluralidade de circunstâncias, a Bíblia apresenta um sistema de doutrinas, uma só mensagem de amor, um só meio de salvação. De Gênesis a Apocalipse, há uma só mensagem, um só pensamento e um só propósito. Em quarto lugar, sabe qual a razão dessa harmonia e unidade? Se a Bíblia
fosse puramente humana, a sua composição seria inexplicável. Suponhamos que 40 dos melhores escritores atuais, providos de todo o necessário, fossem isolados e em diferentes condições e dessem uma missão para eles: escrever uma obra sua. E no final reuníssemos eles, jamais teríamos um conjunto uniforme. Pois bem, pense nisso nos tempos antigos em que a Bíblia foi escrita, onde as dificuldades eram maiores. Não havia meio de comunicações, não havia facilidade de materiais, mas dificuldade de toda espécie. Agora, olhe para cá, preste atenção. Imagine o que seria da Bíblia se não fosse a mão de Deus. Por isso que a razão da Bíblia, da existência da Bíblia até os dias de hoje, só pode ser explicada como um milagre. Por isso, meus amados, eu quero pedir para você, caso não tenha se inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, ative o sino de notificações, compartilhe com seus amigos e que Deus te abençoe no nome de Jesus.